Todo dia faz sucesso, mas hoje a gente puxa a orelha, né, Tejon? José Luiz Tejon. Eita, Que Tavinho. é porque é aquele negócio, você tem que dar um aperto no parafuso, porque ele vai, às vezes, ficando, né? A rosca vai dando folga. Então você dá um aperto, É. uma chunchada. E, e depois você falou aí do. Tem o home office e tem o home crime, os crimes cometidos a partir das casas também, né? Sim. É uma facilidade danada, né, Tavinho? Então, tudo bem, a gente não tem nada contra se modernizar, contra fazer as coisas. Agora, os sistemas de segurança é impressionante. Você está cada vez mais vulnerável, né? E o cuidado quem tem que tomar é você, porque se você cair na armadilha, né? Teve um rapaz aí que a gente conhece que comprou umas calças numa promoção aí, umas calças importadas, e aí a mulher Opa, deu eco aí, hein? Ficou legal agora. Deu. Aí a mulher deu o endereço para ele buscar tal. Ele chegou lá no endereço, cadê? Mas aí ele conseguiu umas informações e o endereço da mulher era outro. Aí ele bateu lá e tocou o interfone. Quando ele tocou o interfone, a mulher ficou branca. Como você me descobriu? Eu descobri. Dá meu dinheiro de volta. Tá vendo? Pois é, Tavinho. É isso aí, Tavinho. Ó. E no campo aí, no dia do Semana do Meio Ambiente, vamos falar de irrigação. Tem muita água também que está se perdendo aí. É preciso ter inteligência na irrigação, viu, Tavinho? Nós estamos com um problema aqui de água no prédio aqui. Diz que as bombas não estão funcionando, não sei o quê. Agora também resolveram testar o gerador. Eu falei, arruma um problema de esgoto também, assim fica água, luz e esgoto, né? Que aí a gente já vai para casa e não trabalha. Vem cá, você está aí com o Head de Inovação e Tecnologia da Icrop Tecnologia, o Daniel Campanelli. Então, Exato. obrigado, Daniel, Então pela presença vamos aí. chamar o Daniel para resolver um problema aí no prédio, viu, Gabi? Vai lá com você e o Daniel. Qualquer coisa. Daniel, eu te passo o endereço depois. Se o pessoal não conseguir resolver, você vem aqui. Vai lá, Tejão. Daniel, tudo bem? Tudo bem, meu caro? Você está numa companhia aí, eu quero te dar os parabéns, porque Fernando Mesquita, amigo produtor rural, fez um monte de elogios aí para a Icrop, que foi lá e resolveu o problema da inteligência da irrigação que ele precisava. Parabéns. Me conta, Daniel, os desafios da irrigação no Brasil e depois o que é botar inteligência nesse assunto. Por favor, Daniel. Maravilha. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Tejon. Obrigado pela participação, pela oportunidade. A gente sabe que hoje o Brasil já está indo para uma escala aí de quase 7 milhões de hectares irrigados, né? Isso falando de todas as possibilidades de irrigação, né? Dos tipos de equipamentos, desde inundação, aspersão, pivô central e assim por diante. Mas o que acontece, né, é que a maioria dos irrigantes hoje acabam tendo esses equipamentos, irrigando vastas áreas, conforme mencionado, e eles não têm uma decisão de irrigação pautada, né, de uma maneira eficiente, né? Acaba sendo uma irrigação mais no achismo ali, né? Entrar com uma irrigação conforme está entendendo que está precisando ali, mas não entram os fatores técnicos de fato, né? Que é a cultura que está implantada, o momento climático ali do ano, para que possa ser feita a decisão de forma estratégica baseado nesses fatores, né? E a Icrop entra nesse momento pautando esses dados para que a irrigação seja de fato otimizada e eficiente ali dentro de cada cenário. Daniel, principais ações de gestão da irrigação que a Icrop também representa. Me dê, assim, para os nossos telespectadores, internautas, 3 fundamentos básicos para você ter uma irrigação lucrativa, inteligente e bem feita. Por favor, Daniel. Não, claro. O primeiro ponto que a gente ataca dentro das soluções, né, ofertadas pela Icrop com o irrigante é entender ali a parte técnica dos equipamentos, né? Se eles estão bem dimensionados para aquela realidade do irrigante, né? Se eles trazem de fato a quantidade de lâmina necessária para aquela cultura, naquela fase, naquele estágio fenológico da cultura. Esse é um dos pontos, né? Um outro cenário é entender o quanto tem de entradas naturais de água dentro dessa irrigação, né? O quanto chove nessa região, qual que é o regime hídrico comum, né, de ocorrer naquela região,
para que a gente, de fato, entre com a irrigação no momento necessário, né? Otimizando ali a produtividade, portanto, reduzindo o custo também. E um outro ponto, por fim, é a gente entender ali, dentro da irrigação, né, a partir do equipamento desse cenário, qual que seria o melhor manejo possível dentro daquela realidade do agricultor, né, de acordo com a fase da cultura ali, para que de fato a gente entre com essa irrigação e no final tenha lucratividade para esse produtor. Né? Não adianta nada a gente entrar com irrigações excessivas, produzir muito se o custo ficou muito alto. Então tem que trazer essa sustentabilidade para dentro do negócio do produtor rural. E com relação à informação de gestão das águas, independente da irrigação, isso é uma inteligência também que pode ajudar muito o produtor, mesmo aquele que ainda não tem sistema de irrigação, pode ajudá-lo muito nas decisões das suas tecnologias, sementes, safras, Daniel. Não, com certeza. A gente também atua em não irrigantes, né? Nós temos uma solução também para fazer o balanço hídrico de áreas não irrigadas, né? Nós chamamos hoje de Crop Performance. O maior objetivo dessa solução é entender de fato ali dentro de todos os cenários irrigados ou não, quais são as entradas de água, né? Como que a planta ali, de acordo com a cultura, com a fase, está utilizando essa água. Então a gente traça um cenário e traz uma clareza para aquele produtor, né? Ou aquela empresa que produz semente, onde que ocorreu ali de fato excesso ou falta da água, no caso das chuvas, né? E eles podem, portanto, eliminar o fator déficit hídrico dentro daquele cenário de produção e no outro ano ali ao longo da safra descobrir quais são os outros fatores além da água que estão interferindo na produtividade dele, que pode ser, no caso, pragas, doenças, daninhas dentro de outras, né? Até a janela de plantio influencia demais e entendendo, né? Metrificando isso, trazendo isso para dentro de um sistema, ele passa a entender ali como que ele consegue otimizar essa produção dele nos cenários futuros ali. Daniel, nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Como que irrigação inteligente ajuda fundamentalmente nesse aspecto da gestão ambiental de uma região, de uma propriedade, de um país, Daniel? Com certeza, Tejão, é muito importante aproveitar o ensejo da Semana do Meio Ambiente, né, e tentar desmistificar aí a questão do uso da água na agricultura, né? Muitas vezes é rotulado como um vilão esse uso, e na verdade a agricultura irrigada ela não está consumindo a água, né? Ela está utilizando a água que tem um ciclo natural, está dando um fim mais nobre para essa água, né? Trazendo ali a produção de alimentos, fibra e até energia, né? Pensando no cenário da cana, e retorna para um ciclo natural. O que a gente faz, na verdade, é otimizar o uso dessa água. Se a gente for pensar no Brasil hoje, mais de 90% da água utilizada em irrigação, ela é superficial, né? Não é água extraída de poços profundos e nada desse tipo. Tem uma fatia, claro, em algumas regiões que tem a peculiaridade de não ter essa quantidade. E quando você introduz um serviço como o da Ecrop, né, soluções como a da Ecrop são uma gama de soluções, a gente está realizando de fato ali a inserção de água no momento correto, na quantidade correta, né, para aquela planta, e isso vai ocasionar, consequentemente, uma redução de uso. Né? A gente está falando de 25% a 30% de redução de uso de água. Isso se reflete proporcionalmente em energia elétrica, né? Que esses equipamentos, na maioria das vezes, são tocados, eles são movimentados com uso de energia elétrica. Então, traz essa redução desse uso da água, e essa água acaba tendo, além dos fins de produção de alimento, a gente acaba não tendo problema que o nosso colega teve aí da falta da água nas áreas urbanas, né? De sedentação urbana, animal, etc., e assim por diante. Muito bom, Daniel. Queria convidar o Tavinho para encerrar aqui com a gente. Você tocou num ponto que eu tenho ouvido. Irrigação é um mal, porque consome a água. Né? Aliás, outra também que eu ouço é, boi bebe água. Tá bom, boi bebe água. Tá bom, bebe. Então, essa coisa, Tavinho, tem muito mito aí por trás, muita bobagem, né, por trás desses assuntos. E o assunto da irrigação, amigos nossos perdendo áreas, safras aí, em 2, 3 anos seguidos de crise hídrica, né? Precisamos de muita irrigação, né, Tavinho? Qual é a tua opinião aí disso? A minha opinião é que tem muita bobagem por aí, não é mito, não, é muita bobagem sendo dita por aí, né? Porque ontem mesmo achei muito engraçado, porque alguém usou uma frase de efeito para falar sobre projeto de irrigação, numa reportagem e tal, e em determinada parte do texto, assim, dizia assim,
Não existe vida sem água. Oh, meu Deus, lógico. Você conhece algum tipo de vida que não precise de água? Com certeza. Até o deserto tem um orvalhinho assim, bem ralinho durante a noite, né? Bem ralinho, mas é alguma coisinha, né? Porque tem algumas plantinhas. Eu acho que é legal esse aproveitamento racional da água em prol de outras coisas, porque eu até comentava com o Silmar agora há pouco, a gente está com o Bahia Farm Show lá em Luiz Eduardo Magalhães. Tá? A abertura está sendo nesse momento. Nós estamos acompanhando aqui, até o presidente Lula e o ministro Fávaro da Agricultura, parece que vão anunciar lá um novo programa. O presidente Lula está falando aí, mas ele está fazendo política lá, está falando que se dependesse da Bahia, ele era presidente dele em 1900 e não sei quanto, etc e tal. Então, o discurso dele é político. Talvez o ministro da Agricultura é que vá anunciar aí daqui a pouco, na sua fala, o que é esse novo programa, que parece que é um novo programa de financiamento. Mas eu conversava com o Silmar há pouco, e eu até comentei, porque eu falei com um dos diretores da Bahia Farm Show na semana passada, e na conversa com ele, estava perguntando detalhes da região, da feira, do evento e tal. E aí eu até comparei com ele, falei, sua região está ficando muito parecida com o norte mato-grossense ali, o Goiás ali, Sorriso, né, e Nova Mutum e outras cidades lá, que tem hoje o IDH mais alto do Brasil, porque foram colonizadas na produção agropecuária por gaúchos, catarinenses e paranaenses. E eles, quando chegaram, já chegaram com um modelo de produção totalmente novo. Você não está transformando um negócio que era arcaico, entendeu? Medieval, para um negócio moderno. Na hora de implantar o sistema de plantio de soja, de algodão, de trigo até, estão montando um moinho lá em Luiz Eduardo Magalhães, trigo de sequeiro, invenção da Embrapa. Nós somos geniais, pô. Trigo de sequeiro. Então, né? E aí eu comparei as duas regiões. E aquela região, que é uma nova fronteira, já não é mais tão nova assim, mas ela está se aperfeiçoando cada vez mais, ela tem que usar exatamente esses sistemas como você estava falando aí, né? Falando da água especificamente, mas tudo de uma forma muito racional e sustentável, né? Exato. Eu estarei agora, quinta-feira, Tavinho, em Colíder, uma dessas cidades que você menciona, importantes, lá do nortão do Mato Grosso, viu? É isso aí. Então, eu acho que a conversa... Daniel, é isso aí, né, Daniel? Daniel? Muito bacana, não, com certeza. Eu acho que tão importante quanto medir e fazer a racionalização do uso da água, né? A EPROC também ela entra na parte de projetos, o que é muito importante, né? O agricultor ter a ciência, a fazenda tem aptidão em termos de topografia, de disponibilidade de água e energia. Então, a gente consegue expandir áreas irrigadas também, que é um ponto aí. O Brasil tem tendência de até 50 milhões de hectares irrigados no futuro. Aí, né? Legal. É o único país que ainda tem esse grande crescimento possível. Legal. E já que o assunto é esse, irrigação, você sabe que eu gosto de história, né, Tejon? O Daniel não sei, mas o Tejon sabe. A irrigação foi inventada, essa irrigação que nós temos moderna hoje, pelos israelenses, que fizeram áreas de kibbutz, né, para produzir em terras áridas com pouca água. E sabe como é que eles descobriram a irrigação? Através do vazamento de um cano, que onde esse cano pingava e ele tinha um problema, começou a dar vida verde ali em torno deles. Opa! Então... Não é? Observação. Sempre. Muito bom, Tavinho. Muito bom. Bom, interessantíssimo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Tejon. Estou indo para... Obrigado, Daniel. Eu agradeço. A partir de amanhã eu estou na Mega Leite. Quarta, quinta e sexta, vamos de Belo Horizonte.